Salário de tecnologia em Portugal ficam na média de 1.500 a 3.000 euros. Se é um bom salário ou não, eu vou conversar com vocês ao longo do vídeo aqui e vou explicar mais ou menos como que funciona para conseguirem esses salários e como que algumas pessoas recebem 1.500, como que outros recebem 3.000 euros, de acordo também com a experiência de 4 pessoas que trabalham aqui na área de tecnologia e passaram esse feedback para poder passar para vocês, tá bem? Então, como a gente fala aqui nos salários iniciais de 1.500 euros, a gente obviamente está falando de nível júnior de desenvolvimento, tá? A níveis ali pleno, mas assim, um pleno ali que acabou de sair de júnior, então pode ser que você se encaixe nesse nível. A gente já, quando fala de 2.000 euros, a gente já está falando de um pleno um pouquinho mais avançado ali, já tem uma experiência, já tem experiência ali de pelo menos uns 2, 3 aninhos, e quando, obviamente, conforme vai crescendo, 2.500 a 3.000 já começam a ser nível sênior, nível especialistas. O salário mínimo em Portugal, quando eu estou gravando esse vídeo aqui, que é em outubro de 2024, quase novembro, dia 21, se encontra em 820 euros, o que é um salário extremamente difícil de se viver hoje em dia em Portugal. Por exemplo, rendas aqui, a gente encontra uma casa ok, na faixa dos 800 euros, tá? Ou seja, se uma pessoa ganha 820 euros e paga 800 numa casa, vocês já pegam por aí a viabilidade de morar em Portugal ganhando o salário mínimo, tá? É claro que vão existir exceções, tá? Antes que as pessoas comentem, existem quartos, pessoas que vêm sozinhas, não estão preocupadas em viverem em quarto, tá? Mas tudo que eu vou falar, eu vou adaptar aqui para uma família pequena, que é o meu caso, é a minha realidade, e se dá ou não para viver, tá? Eu tenho um filho de 7 meses e eu vivo com a minha mulher, então pode ser que para sua realidade, se você é uma pessoa solteira, sem filhos, você vai adaptar e vai gastar menos do que isso. E se você é uma pessoa que tem mais filhos, tem mais dependentes, você vai adaptar, é claro, somando acima disso, tá? Então, falando para minha realidade aqui, 800 euros para uma pessoa só trabalhar é literalmente impossível, tá? Não cogitem, a qualidade de vida vai ser inferior à que vocês estão saindo do Brasil para buscar, muito provavelmente. Então não cogitem vir aqui ganhando um salário mínimo e uma única pessoa trabalhando, tá? Isso realmente é totalmente inviável. E quando a gente já começa a falar ali de salários de 1.000, 1.200 euros, são salários um pouco melhores, tá? Mas que para uma pessoa trabalhar, você simplesmente faz o básico, tá? Então imagina aqui que você tá com a sua família, tem um filho, e entre 1.000 e 1.200 euros, você vai pagar um aluguel e vai pagar suas contas, tá? Vai comer, vai pagar água, luz, internet, mas nada além disso, não sobra dinheiro para luxar. Então, quando a gente já começa a falar de 2 pessoas trabalhando, obviamente você paga as contas com um e começa a sobrar uma boa parte do salário do outro, tá? Então, como eu acredito que muitas pessoas que estão vendo esse vídeo de tecnologia, propriamente vão vir e procurar um emprego ou vão vir contratadas, eu vou tratar com a situação de que uma pessoa está trabalhando e se é possível ver com esse salário, tá? E lembrando que nessa realidade hipotética, no caso na minha realidade que eu vou estar passando para vocês, se os valores que eu estou falando são viáveis para vocês viverem aqui, tá? Então, agora trazendo aqui esses salários que eu comentei, de 800 a 1.200, normalmente são para outras áreas, para profissões ali, digamos assim, eu não vou dizer profissões que não são hard skills, digamos assim, mas são profissões mais simples e tal do que a gente vê nessa realidade, que não demandam tanto estudo, tanta proficiência, enfim, é claro que existe muito o seu valor, eu não estou aqui desvalorizando, porque eu trabalhei nessas empresas, eu fui empregado de mesa e isso para mim construiu a minha vida em muitos sentidos, tá? Empregado de mesa garçom para vocês do Brasil, então o que eu posso falar é que a realidade não é tão fácil para uma pessoa viver dessa forma. Mas enfim, para não perder o foco do vídeo, voltando aqui para a tecnologia, para a gente não perder o fio da meada, tá? Quando a gente fala, eu vejo que a maior parte dos salários começam com 1.500 euros. Então, com 1.500 euros, uma pessoa trabalhando, você tem uma vida básica com pouquíssimos luxos. O que seria pouquíssimos luxos? Comer fora de vez em quando, guardar um pouquinho de dinheiro para uma emergência, conseguir ali ter uma vida que não falte nada. Ou seja, 1.500 euros, se você recebe uma proposta para vir para o Brasil, eu tentaria negociar para um pouquinho a mais, porque não vou dizer que era um valor inaceitável, mas era um valor ali dentro do limite do aceitável, tá? Então, pensem bastante nisso, se vale a pena. Eu não acho que se você ganha um salário ali superior a 5.000 reais no Brasil, ou posso até a partir dos 4.000, não sei se vale muito a pena, vai ser mais meio que trocar 6 por meia dúzia, tá?
Mas é claro que aí existe a realidade de você vir para cá e você ter muitas oportunidades que, obviamente, você não teria no Brasil. Por exemplo, começa com o quê? A realidade dos trabalhos em Portugal, 90% são com consultoria. E uma consultoria, normalmente, ela presta serviço para fora. E ela prestando serviço para fora, são países que pagam muito mais. Então, mesmo você trabalhando para Portugal, numa consultoria portuguesa, você vai ter essa experiência com trabalhos de pessoas que são do mundo todo. Você vai estar globalizado, vai desenvolver idiomas. Quando eu cheguei em Portugal, eu falava um inglês muito intermediário. Hoje em dia, o meu inglês já é bem mais avançado. Eu tenho uma certa facilidade com francês, falo um pouco de espanhol também, então isso, para o meu futuro, eu acredito que muitas portas que serão abertas, eu posso agradecer aqui ao que Portugal me proporcionou, tá bem? Essa cadeira tá fazendo um barulho aqui, né? Enfim, é cadeira gamer barata, tá, gente? Então, enfim, quando você já começa a falar ali de oportunidades de 2.000 euros, a vida já começa a ficar um pouco mais confortável com uma pessoa trabalhando. Você paga as contas, guarda um pouco de dinheiro e tem poucos luxos, mas assim, luxos que já são assim com mais frequência. Já dá para sair com mais frequência para ir para um restaurante, já dá para ter um carrinho mais simples, já dá para conseguir ali guardar um dinheiro legal, entendeu? Então eu acredito que chegando aos 2.000 euros já é um salário que você consegue ter uma vida com, sim, alguns luxos, tá? Então, se você tiver uma oportunidade para 2.000 euros, mesmo que você ganhe de 5 ou 7 mil no Brasil, eu viria, não propriamente pelo dinheiro, mas pelas oportunidades que Portugal pode te proporcionar a longo prazo, na sua carreira, na sua vida. Claro que, por exemplo, eu trago para minha realidade, com um filhinho pequeno de 7 meses, eu acredito que o meu filho vai ter muito mais oportunidades aqui do que eu conseguiria proporcionar no Brasil. Estudar aqui na Europa, meu filho já nasceu em Portugal, então meu filho já é português, ele já tem aqui muitas coisas que seriam muito difíceis de eu conseguir proporcionar para ele se eu estivesse no Brasil. Então tudo isso vale em conta, e eu digo porque eu penso primeiro no meu filho, mas eu também, pensando em mim, vai abrir muitas portas no futuro, para minha mulher também, e eu, consequentemente, se vocês vierem para cá, para vocês também. Tá? Então 2.000 já é um salário que sim, você pode cogitar e ter uma vida pelo menos assim confortável aqui dentro dos limites em Portugal, tá? E agora, quando a gente chega nesse marco de 2.500 euros, é um salário bem melhor, você já tem uma vida com mais luxos, você já consegue ali ter bastante tranquilidade no seu dia a dia. Pode ter certeza que com esse salário você paga as contas e vai sobrar sim, pelo menos uma quantia razoável para você conseguir pagar suas contas e ficar tranquilo, tá? É um salário bem bacana, muitos seniors ganham esse salário e me dizem que conseguem viver tranquilamente com isso. Obviamente, se você for uma pessoa que não é uma pessoa que tem um estilo de vida tão alto no Brasil, você vai conseguir ter um estilo de vida bacana aqui com 2.500 euros, tá? E quando a gente chega nesse salário de 3.000 euros para cima, a gente já está falando aqui de pessoas bem sênior, tá? Pessoas especialistas, profissionais ali que têm uma grande experiência na área, mas já são poucos profissionais que eu conheci que chegaram a esse patamar aqui, tá? Isso demanda anos de experiência, inglês, às vezes outros idiomas, a depender da empresa que vai trabalhar, o quanto que você pode agregar no projeto, e enfim, se você pode guiar um projeto, chegam em cargos ali mais de tech lead e cargos ali que demandam ali uma certa liderança, uma certa experiência, tá? Mas isso eu falei para dentro de Portugal. Agora eu vou comentar com vocês a realidade de um amigo meu que ele vive em Portugal, mas ele trabalha para a Suíça, ganha um salário suíço, tem um estilo de vida muito bacana aqui em Portugal, porque obviamente trabalhando para a Suíça com tecnologia, eu chuto que ele não ganha menos de 4 mil, ele não foi tão aberto, e é claro, é direito dele, o salário dele é uma coisa que a gente não tem que ficar compartilhando, mas ele com certeza não ganha menos de 4 mil, tem um estilo de vida muito tranquilo em Portugal. Posso dizer assim, até que comparável com uma pessoa que ganha tipo 30 mil reais, 35 mil reais no Brasil, que aí consegue ter essa vida com bastante luxos, com bastante mordomias. Então, eu quis ser bem direto nesse vídeo. Eu posso até comentar aqui no final e vou comentar sobre a realidade, o quanto que eu gasto aqui por mês de compra em Portugal, mas eu sei que muitas pessoas estão preocupadas realmente em saber o salário, então eu preferi falar isso primeiro no vídeo. E agora, se vocês quiserem continuar no meu vídeo, eu vou falar sobre o meu estilo de vida e o que eu gasto aqui em Portugal para vocês adaptarem para a realidade de vocês, tá bem? Eu aluguei uma casa aqui em Portugal, eu pago 800 euros, eu divido com alguns amigos aqui, então fica tranquilo. Mas assim, se levar em conta de que você não vai dividir casa,
e você pagar 800 euros numa casa, você já vai ver que boa parte do salário está indo para essa casa, tá? Se eu posso comentar assim, sobre compras no mês, eu nunca gosto de comentar, porque cada pessoa come uma coisa diferente, tem hábitos alimentares diferentes, enfim, isso vai abrir muitos leques aqui, mas na minha realidade eu gasto 400 euros para nós três, no caso para o meu filho, com leite, fralda, etc. E para o geral, para o básico de uma pessoa aqui, para mim e para minha mulher, dá esse total de 400, às vezes um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos no mês, tá? Mas colocando essa média de 400 euros de compra. Mas é claro, acho que a gente come bem, a gente come o que a gente quer, carne de boa qualidade, de comida de boa qualidade, enfim, coisas que a gente poderia gastar um pouquinho menos, mas a gente prefere gastar porque a gente gosta mesmo e é um luxo que a gente pode se dar. Então a gente gasta 400 euros. Com contas, assim, tá, embora a gente divida, mas eu acho que deve dar mais uma média com internet, água e luz, assim, de mais uns 100 euros, tipo, no geral, sabe, com gás e tudo. Porque a nossa energia aqui, para chover, essas coisas assim, o aquecimento é com gás. Então, no geral, no mês, dá mais ou menos uns 100 euros, ou seja, fora o aluguel, mais uns 100 euros aí para essas contas. E o restante ali são luxos, né, Netflix e tal, que eu não vou contabilizar aqui, cada um tem o de você, cada um tem o seu. Então fica nessa, tá? Eu acredito que para viver aqui com o básico a gente deve gastar entre 1.200 a 1.400 euros. O restante você conseguiria guardar vindo para cá, se você tiver uma realidade de vida parecida com a minha, tá? Eu espero que esse vídeo tenha agregado para vocês. Lembrando que esse vídeo aqui teve o apoio de 4 pessoas. Eu não vou mencionar porque a princípio eu tô falando de salário, eu não sei se é viável falar sobre o salário das pessoas aqui no vídeo, mas das áreas que eu comentei com vocês. Eu vou deixar meu LinkedIn, as minhas redes sociais, algumas informações aqui na descrição do vídeo. Se vocês puderem dar um curtir e se inscreverem no canal, vai ajudar bastante esse projeto que eu tô tendo de trazer o vídeo para vocês aqui. Eu sou bem realista, eu gosto de falar aqui sem muita volta, focando realmente no que o vídeo foi feito para entregar. Então, se ficou alguma dúvida ainda, eu espero que vocês possam deixar algum comentário que eu vou tentar esclarecer ao máximo essa dúvida e entrar em contato comigo nas redes sociais também, que eu vou procurar dar o meu máximo para ajudar a esclarecer essas dúvidas de vocês, tá?